Ora, muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam bem-vindos ao Café Ciência e Fé. Esta é a segunda parte da minha conversa com o Bernardo sobre a visão do mundo de um cientista cristão. Estamos a explicar a visão global, sem ir a grandes detalhes nos pontos individuais. Há 2 semanas vimos a visão materialista e começámos a ver o lado humano da visão cristã. Pegando nisto, hoje vamos olhar para o lado divino desta visão e ver como é que fundamenta o senso comum e nos permite fazer ciência. Aproveito para relembrar que se a relação da fé com a ciência e a razão é um tema que vos interessa, não deixem de subscrever ao nosso canal nas plataformas habituais. Subscrever, pôr gosto e partilhar, bem como fazer-nos chegar os vossos comentários, são tudo formas de nos ajudar a divulgar e a continuar este podcast. Fiquem por aqui, porque vamos já passar ao episódio de hoje. Pronto, mas até agora, isto que nós vimos é puramente senso comum, não é? Estas 3 coisas, nós divagámos um bocadinho e fomos um bocadinho ao lado mais cristão, mas estes 3 pontos que referiste agora... Não é necessário ser cristão para defender estes pontos. De forma bem sumariada, isto é puramente senso comum. Então, vamos passar ao segundo lado da moeda, não é? Portanto, vimos o lado puramente humano, senso comum, agora vamos olhar para aquilo que aqui nas nossas notas eu chamei o lado divino. Lado divino, porquê? Porque tem a ver com a visão que o cristão tem de Deus e da criação. E aqui também vamos ter isto também partido em 3 pontos, não é? Qual é o primeiro ponto? Então, o primeiro ponto que nós acreditamos enquanto cristãos é que Deus existe e é racional. E esta existência de Deus e a sua racionalidade é algo que nós sabemos por argumentos filosóficos, portanto, com base na razão humana que nós vimos no senso comum que temos, não é? E /o através da revelação. E este /o é importante. Porquê? Porque nós podemos ter formas diferentes de chegar à mesma crença, não é? E nós podemos chegar à conclusão de que Deus existe puramente por argumentos filosóficos, ou podemos considerar a revelação, por exemplo, a Bíblia, podemos considerá-la como um texto fidedigno e ver o que é que ela nos leva a acreditar em relação a Deus, não é? Ou podemos ter uma mistura das duas. E o que é interessante aqui é que se nós nos focarmos só na via filosófica, o conceito... se nos focarmos na via filosófica e em particular na filosofia aristotélica, nós vamos chegar a um conceito de Deus que é coerente com a visão judaico-cristã de Deus obtida de uma forma independente desta via. E é interessante como estas duas formas de chegar à existência de Deus e algumas características, como o facto de ele ser lógico, não é? Quando digo ser lógico, é que Deus é racional. Temos estas 2 vias independentes que chegam a conclusões muito semelhantes e compatíveis, e é daí que, mais tarde, quando chegarmos à Idade Média, vamos ter, em particular, a visão tomista de São Tomás de Aquino, que vai juntar estas 2 visões, a visão filosófica pagã de Aristóteles com a visão judaico-cristã. Um dos mais importantes, se não o mais importante, casamento de visões do mundo da história, não é? Esta junção de Aristóteles com o cristianismo, este batismo de Aristóteles foi algo fundador da nossa civilização. Nunca é demais frisar a importância dos medievais e de São Tomás de Aquino neste trabalho notável de conjugar a filosofia aristotélica com a fé cristã. Foi muito importante. Exato. Mesmo que nós hoje em dia já não nos lembremos das raízes das coisas em que acreditamos, não é, como sociedade, mas foram essenciais para a nossa civilização. Exato.
Aqui, pronto, ele não foi o primeiro a tentar fazer isto, não é? Como sabemos, depois houve outros teólogos e filósofos. Sim, Santo Agostinho, da Igreja, vários séculos antes fez. Vários séculos antes. Mas pronto, Fez um mas isso trabalho são importantíssimo. detalhes para outros episódios. Aqui referimos este porque é um dos nossos preferidos, não é? A visão tomista acaba por ser... Vai ficar óbvio para quem nos ouve que há aqui uma preferenciazinha, não é? Por Aristóteles, uma preferenciazinha. Exatamente. Mas, então, e desta visão, o que é que nós tiramos acerca do conceito de Deus? Assim, de forma muito resumida, até porque vamos ver isto em mais detalhe noutros episódios. Aquela visão que muitas vezes se tem de Deus, que é um senhor velhinho de barbas, algures no céu... Muito poderoso, não é? Sim, não é a visão que surge daqui, não é a visão tradicional, tanto da parte filosófica como do teológico, lado, sim. Mesmo nas escrituras não há de todo essa noção de um velhinho de barbas, alguns no céu, não é? Nem nas escrituras encontramos sequer evidências disso, não é? Não é só uma questão filosófica. Sim, existe alguma linguagem figurativa, mas que os próprios autores sabiam que era figurativa. Sim, que os próprios, exato. Que era uma forma de falar. Mas pronto, essa visão acaba por não ser... pronto, não é que os cristãos tipicamente tiveram. E infelizmente hoje em dia há muitas pessoas que dizem que deixam de acreditar em Deus por causa da ciência, mas é claro que se a visão que as pessoas têm de Deus é esta, é normal que deixem de... Nem é preciso ciência. Nem seria preciso ciência para rejeitar o Deus velhinho de barbas, alguns no céu, não é? Flutuar numa nuvem. Mas então, tiramos tanto da via filosófica... aliás, estas características que eu aqui pus nas nossas notas são todas... Chega-se a todas praticamente pela via filosófica, não é? Portanto, que Deus é um ser imaterial, não é? Omnipotente no sentido em que não é limitado, portanto, nada escapa à sua potência, nada escapa ao seu poder. Ele é que atualiza todas as potências na linguagem aristotélica. Omnisciente, portanto, acaba porque sabe tudo, tem visão sobre tudo, não é? Sumamente bom. E depois há aqui uma que é muito importante, é que Deus é a própria existência. E isto vai se tornar mais claro quando nós falarmos do argumento da contingência, não é? E de outros argumentos também de São Tomás, em que Deus é a própria existência que criou tudo e que mantém a criação em existência. Ou seja, não é apenas um ente que existe. Deus é a própria existência. É a base, é a própria existência. Não é um ente, se quisermos, em concorrência com os outros entes. Não é um ser como nós somos. É a própria existência. Por isso é que, se fores ao Antigo Testamento, vês o diálogo de Deus com Moisés na sarça ardente. Ele pergunta... Quem és tu? Que nome é que eu posso dizer? Que nome é que eu posso usar? E Deus respondeu: sou aquele que sou. Deus é aquele que é a própria existência. E é engraçado, quando nós vimos o argumento da contingência, nós vemos pela via filosófica que Deus tem que ser a própria existência. E olhando para as Escrituras, que é a via independente, lá está aquilo que eu estava a falar há bocado, chegamos ao mesmo conceito. Deus é a própria existência. E isto é extraordinário como temos estas duas visões independentes a chegarem à mesma conclusão. Uma por revelação, outra pelo intelecto humano. E, sobretudo, Deus, como a própria existência, não é? Também explica, por exemplo, a omnisciência de Deus. Porque, no fundo, se Deus entrega à existência todas as coisas, se Ele é a raiz, a causa, e que mantém tudo em existência, então Deus conhece necessariamente as coisas que mantêm em existência. É desse ponto de vista que se diz que Deus é omnisciente. É omnisciente como causa. E não estamos a falar aqui do conhecimento humano, que é um conhecimento que acontece sequencialmente no tempo, que obriga a processar dados sensoriais. Não é? É porque as pessoas pensam, mas será que nós humanos estamos sempre, obviamente, a tentar colocar coisas nossas no conceito de Deus. Isso é um erro. O ser humano conhece, analisando os dados sensoriais e abstraindo-os, e é um processo que demora tempo e acontece ao longo do tempo. Isso é assim que o ser humano conhece. Mas o que estamos aqui a dizer
quando dizemos que Deus é omnisciente, estamos a dizer que, dado que Deus entrega e mantém as coisas em existência, entrega a existência a elas e mantém-nas em existência, é enquanto causa da sua existência que Deus as conhece. Por isso há aqui um conceito de conhecimento, não é? Omnisciência, conhecimento de tudo, que é muito diferente do nosso. E se nós não compreendermos primeiro que Deus é a existência, vai ser difícil entender a omnipotência, a omnisciência e outro tipo de atributos divinos. E estes atributos divinos, no fundo, são formas diferentes de ver esse ente muito especial que é Deus. São tudo formas diferentes de o ver de vários ângulos, mas é sempre o mesmo Deus que estamos a ver. Ou que estamos a tentar ver. Correção. É sempre o mesmo Deus que estamos a tentar ver. Porque também temos que ser humildes e perceber que o ser humano consegue entender muitas coisas de Deus, mas naturalmente não consegue abarcá-lo todo. Nem sequer uma parte, obviamente. Porque somos finitos. E iremos detalhar isto noutros episódios. Além disto, é um ser pessoal, com intelecto e liberdade, e isto é muito importante e vamos voltar a isto mais à frente no episódio, e que além disso está fora do tempo e fora do espaço. Gonçalo, eu acho que era importante esclarecer aqui um equívoco muito, muito frequente. Quando nós dizemos que Deus é pessoal, que Deus, aliás, nem é uma pessoa, são 3 pessoas, não é? Isto ajuda a quem está fora do contexto. São 3 pessoas, chegamos lá por revelação, não é? Sim, são lá por revelação. Mas quando nós dizemos que Deus é pessoal, isto normalmente leva de volta a quem está fora do contexto do que é que significa usar aqui a palavra pessoa. Isto faz muitas vezes as pessoas caírem naquela ideia. Bom, mas então vocês estão a dizer é que afinal Deus é o tal velhinho de barbas. Pode não ser velhinho, mas é uma pessoa que está a algures não sei aonde. Não, mas nós estamos a usar aqui o conceito de pessoa não como pessoa humana. Estamos aqui a usar o conceito de pessoa como uma entidade que tem intelecto e que tem livre-arbítrio. Estamos a usar pessoa como um substituto ou uma forma de designar um ente com liberdade e com intelecto. Não estamos a dizer que é algo antropomórfico, nem pensar. Sim, podemos tentar imaginar aquilo que estávamos a falar há bocado. Nós temos acesso à lógica, que é algo imaterial. Se tentarmos imaginar, é claro que é difícil para nós imaginar isto, mas se tentarmos imaginar que separamos a parte de nós que tem acesso à lógica da nossa materialidade, isso que sobraria, não é? Seria de algum modo tentarmos imaginar isso pode ser uma maneira de percebermos o que é ser uma pessoa sem a matéria. Certo. A nossa vida intelectual que existe. Esta coisa que nós estamos a imaginar que seja Deus, não é? Mas não. Mas ajuda-nos um bocadinho a perceber o quão diferente isto é daquilo que nós estamos habituados a pensar. Não, e estas coisas estão relacionadas. Aqui há uns dias alguém perguntava, mas como é que é possível dizer que Deus é um intelecto se Deus é imaterial e não tem um cérebro? Bom, precisamente porque nós estamos aqui a defender que a parte de nós que é intelectiva é imaterial e é distinta do cérebro em operação. São 2 coisas distintas que trabalham em conjunto, o cérebro e a nossa mente imaterial, mas o cérebro é material e a mente é imaterial. E se nós não aceitarmos o nosso primeiro ponto, não é, de que esta vida intelectual do ser humano é imaterial, nunca vamos compreender, obviamente, que Deus seja, ao mesmo tempo, um intelecto todo-poderoso e seja imaterial. Naturalmente, as 2 coisas estão ligadas, não é? A mesma visão é usada nas 2 coisas. Usamos a mesma visão das realidades imateriais, quer para o homem, quer para Deus. Mas pronto, iremos a mais detalhes sobre isto noutros episódios. Mas é isso que entendemos como Deus, não é? São esses atributos Exato. que nós atribuímos a Deus e por isso não estamos a falar nem de Zeus, nem de Júpiter, nem das várias divindades que os politeísmos apresentaram. Porque essas divindades não têm nada a ver com o conceito de Deus que estamos aqui a apresentar, que é um conceito verdadeiramente transcendente e, mais do que isso, é um conceito existencial porque Deus é a própria existência e não há nenhum outro politeísmo, nenhum outro tipo de definição de Deus que se compare com isto. Sim, e que é razoavelmente transversal às grandes religiões monoteístas. Sim, aos teísmos, não é? Aos teísmos, não é? Sim, com algumas diferenças. Nuances, mas este conceito é razoavelmente transversal à visão tradicional nos monoteísmos
das grandes religiões do mundo. Pronto, este Deus que tem estas características que estivemos a falar, que é racional, criou a natureza, criou o mundo, de acordo com a sua racionalidade. E cria um universo, e o universo é bom, não é? Porque Deus é bom, e cria um universo que é uma coisa boa, e que é governado por leis imutáveis e universais. E que, além disso, é criado com uma finalidade. Portanto, isto faz parte da nossa visão enquanto católicos. Atenção, eu referi isto há pouco também, mas quando falamos do ato de Deus criar as coisas, podemos estar aqui a falar de duas coisas diferentes. Podemos estar a falar de uma intervenção direta em que Deus cria do nada a matéria e energia e tudo, não é? Deus cria alguma coisa do começo da criação, não é? Do começo da criação. Sim. Podemos estar a falar disso. Ou podemos estar a falar de uma criação já utilizando apenas ou na sua maioria aquilo que se chamam as causas secundárias, que são, no fundo, seguir as leis da física, mas estando sujeito à providência divina. Porquê é que fazemos esta distinção? Porque, por exemplo, uma coisa é olharmos para a criação no início do universo ou do multiverso, se for o caso, falaremos disso noutro episódio. Mas no início do tempo, Deus coloca as coisas em existência e faz um milagre e é necessário para haver esse início e as coisas começam a partir daí, não é? Outra coisa é se olharmos, por exemplo, para a teoria da evolução e em que as coisas acontecem de acordo com as leis da física, mas guiadas pela providência divina, e dizemos que Deus criou também. Portanto, nesta visão, Deus criou o homem na mesma, mas guiando o processo evolutivo de maneira a que o homem saia como Deus quer, não é? Acho que é útil introduzir aqui um conceito antigo, medieval, da distinção entre as causas primeiras e as segundas. Segundo os pensadores, os teólogos medievais, o ato pelo qual Deus, que é a existência, coloca tudo em existência é através das causas primeiras. No fundo, coloca a criação em existência. Depois, essa própria criação tem uma natureza própria, tem leis próprias, tem regularidades próprias e as cadeias causais que acontecem nessa natureza que Deus criou são chamadas de causas segundas. E por isso é sempre importante distinguir causas primeiras de causas segundas. E os cientistas trabalham em torno das causas segundas. E esta ideia de colocar a descoberta da natureza em torno da investigação das causas segundas nasce na Idade Média e está na gênese da ciência contemporânea. É precisamente aí que começamos a procurar, nós, como sociedade cristã, começamos a procurar as causas naturais das coisas quando abstraímos-nos da criação contínua, em que Deus mantém tudo em existência, abstraímos-nos desse tipo de pensamento para nos focarmos nas causas da própria natureza, nas causas segundas, que hoje em dia são estudadas pela física, pela química, pela biologia, por todas as ciências naturais. Pronto, e depois Deus não só criou a natureza e imprimiu nesta natureza leis imutáveis, universais e racionais, semelhantes, com uma racionalidade semelhante à própria racionalidade de Deus, não é? Como Deus, depois dentro da criação, vai criar também o homem e vai fazer o homem à sua imagem e semelhança, como nos diz o livro do Gênesis. Mas o que é que nós isso queremos dizer com isto? O que é que queremos dizer com imagem e semelhança? Quer dizer que nós somos parecidos com Deus, que Ele tem uma cara parecida com a nossa? Lá está. Estamos outra vez, se não tivermos cuidado, estamos outra vez a cair no velhinho de barbas, não é? Sim, aqui é preciso ver que quando nós dizemos que o homem é criado à imagem e semelhança de Deus, estamos sobretudo a focar-nos naquilo que em nós não é material, nomeadamente aquilo que é único do facto de nós sermos uma pessoa, que é o intelecto e a vontade. É nestas coisas que nós somos mais parecidos com Deus. E em particular, pronto, o Deus cria o homem com um intelecto e com uma vontade, e o homem tem um intelecto que é análogo ao intelecto de Deus, e tem também um livre-arbítrio que é análogo ao intelecto de Deus.
e é esta parte imaterial do homem que nós normalmente que está associada à alma. Depois aqui teríamos que ir em mais detalhe, porque a alma, no sentido aristotélico otomista, É um termo técnico. não é exclusivamente isto, Sim. envolve mais coisas, mas isso são detalhes. O conceito aristotélico de alma é muito diferente do vermos, conceito comum que as pessoas têm. Sim, mas em geral, numa linguagem comum, Aproximada, sim. aproximada a isto. E Deus criou o homem com um objetivo para cuidar do jardim, na linguagem bíblica, que na prática É cuidar da criação. Criou para cuidar da criação, que é o mundo, não é? Aqui podia haver aqui uma nuance que poderíamos dizer em relação ao corpo, não é? Porque todas as coisas criadas transmitem algo Do seu propósito, é isso que queres dizer? Da vontade de Deus, que transmitem algo sobre Deus, não é? Portanto, quando dizemos que o homem é criado à imagem e semelhança, também pode haver algo na nossa parte física que é espelho do próprio Deus. Mas a parte fundamental é esta da matéria, do intelecto e da vontade. Portanto, é isso que se quer dizer. Quando se diz que o ser humano é feito à imagem de Deus, quer dizer que o ser humano tem intelecto e tem livre-arbítrio. São os dois atributos essenciais. Quando mais não seja a parte material tem uma semelhança a Deus, quanto mais não seja pelo facto de existir. Como Deus é existência. Certo, partilha da existência que é Deus. Partilha da existência, portanto, só por aí já tem qualquer coisa, mesmo na parte física, embora não estamos a dizer que Deus seja... E naturalmente o biólogo que investiga a sofisticação biológica do corpo humano também encontra a estrutura racional e a razão e a complexíssima estrutura racional do nosso corpo como reflexo, como imagem do intelecto divino, não é? Que é um intelecto racional. Exato. Isto é importante porque nos séculos que vieram antes de nós, o trabalho de investigar racionalmente a natureza, que hoje em dia se chama o trabalho científico, mas que se chamava há uns séculos filosofia da natureza ou filosofia natural, sempre foi visto, desde o seu começo, como uma atividade piedosa, no sentido em que a pessoa que investiga a natureza está também, de certa forma, a ler a mente de Deus. Por isso, encontramos aqui esta imagem que eu acho que vem de Santo Agostinho, a ideia de que podemos ouvir Deus quando escutamos as Sagradas Escrituras, mas também encontramos Deus quando escutamos ou estudamos a natureza e a investigamos. Não é? São os dois livros. O livro de Deus, que são as Escrituras, e o livro da criação. Sim, é um conceito muito bonito e eu acho que vem de Santo Agostinho. Exato. Não tenho a certeza, mas é possível que seja. É possível. Também não tenho certeza, mas penso sim. Mas no fundo é uma visão muito cristã de que o trabalho do cientista é um trabalho no qual o cristão está muito à vontade. Não é? E a história da ciência mostra como a abundância de grandes cientistas que foram cristãos. Exato. Então, já vimos a primeira parte, não é? Que é a parte do senso comum, não é? Que nos dá a visão puramente humana. Vimos agora qual é a visão cristã do quem é Deus, não é? De quem é Deus e do que é que ele fez, a criação, e como é que ele criou o homem, e depois como é que fazemos a ligação destes dois. E aqui eu acho que é a parte fundamental de porque é que a parte fundamental da visão do cientista cristão, que é como é que a fé que eu tenho em Deus, com as suas características e da criação que ele fez, como é que isto vai iluminar e reforçar filosoficamente os pontos que dissemos na primeira parte, que no fundo são o senso comum. Não é? Como é que isto acontece? Portanto, como nós vimos agora quando falámos da parte de Deus, esta parte em que fazemos a ligação dos dois, vamos também dividir em 3 pontos. Então, o lado divino, portanto, esta segunda parte que nós estivemos a ver, dá-nos as bases para defender os pontos do lado humano. À luz daquilo que vimos no lado divino, nós conseguimos explicar, por exemplo, porque é que nós acreditamos que existem leis da lógica universais.
Enquanto, quando olhamos exclusivamente para o lado humano, nós vimos que essa lógica tinha que existir para nós podermos ter uma conversa. A partir do momento em que nós temos fé num Deus racional que criou o homem à sua imagem e semelhança, com uma racionalidade semelhante à dele, este passo é automático. Portanto, passa a ser óbvio, a partir da nossa visão do mundo, que existe uma lógica universal que nos permite comunicar e chegar a conclusões verdadeiras acerca da realidade. Pelo facto de nós termos uma racionalidade que é análoga à racionalidade de Deus. Okay? E mais ainda, dado que a racionalidade de Deus é perfeita e a nossa é imperfeita, nós pelo menos apoiamos a nossa imperfeita razão numa base que é perfeita. O que faz sentido, não é? Construirmos o edifício da ciência sobre bases sólidas. Sim. E aqui também vai buscar um bocadinho esta ideia final de que Deus criou o homem para cuidar da criação. E por isso deu-nos os instrumentos para nós conseguirmos compreender essa criação. Como é que nós poderíamos cuidar sem de uma coisa que não compreendemos, não é? Faz todo Mas sentido. já lá iremos. Portanto, o segundo ponto que nós estivemos a ver era a confiança nos sentidos. Para nós é natural confiarmos nos sentidos, porque senão todas as conclusões que nós tiramos acerca do mundo à nossa volta não têm fundamento, não é? Se Deus criou o mundo, não é? E nos criou nós para cuidarmos do mundo, é perfeitamente natural, é direto, não é? Que a maneira como Deus nos criou seja adequada para nós compreendermos esse mundo. Isso significa duas coisas muito importantes. Por um lado, é que os nossos sentidos, mesmo tendo sido gerados através de um processo de milhões de anos de evolução, o seu aparecimento foi guiado pela providência divina. Eles foram feitos de maneira a que nós conseguimos ter informação verdadeira acerca do mundo à nossa volta. E o outro ponto aqui está importante é que a racionalidade que Deus nos deu, que é análoga à racionalidade de Deus, é também análoga à racionalidade da criação e das leis que a regem. Porquê? Porque foi o mesmo Deus que nos criou a nós, que criou também o resto da criação e que lhe imprimiu a sua racionalidade. E, portanto, na mente do cientista cristão, é perfeitamente natural que nós possamos confiar que utilizamos uma lógica, é possível utilizarmos uma lógica universal, não é? Porque é análoga à racionalidade de Deus, e que esta lógica é adequada para compreender o mundo e que a informação que nós obtemos através dos nossos sentidos é informação, em geral, verdadeira. E este é o primeiro ponto de como é que esta ligação entre o lado divino e o lado humano da nossa explicação anterior é o primeiro ponto de como é que se faz esta ligação entre os dois. E da importância que essa ligação tem para a ciência e para o pensamento racional em geral. Exato, isso vai ser o terceiro ponto aqui desta parte, já lá iremos. Então, focamos-nos agora na parte da lógica e desta coisa dos universais. Existe aqui uma questão importante e que nós, com base nesta visão cristã, vemos, que é, tudo bem, olhando para o lado exclusivamente humano, nós sabemos que tem que existir as leis da lógica e que têm que ser imateriais. Agora, onde é que elas estão, não é? Com o olhar exclusivamente humano nós não sabemos. Não é? Não sabemos porque sabemos que não são redutíveis à matéria, mas não fazemos ideia onde é que estão. Quando nós temos a visão cristã, nós vemos que essas leis universais da lógica e da matemática, esses conceitos universais sabemos que eles estão na mente de Deus, não é? Nós, no fundo... Eu até colocaria a questão de outra perspectiva, Gonçalo, que é onde mais é que eles poderiam estar? A questão é essa. Porque se nós já chegarmos à conclusão, pelo senso comum, que há leis da lógica, leis da matemática, e que essas leis continuam a existir, mesmo que todos os seres inteligentes desaparecessem, não é? Isso significa, por um lado, que essas leis têm que fazer parte de um ser, mas não é um ser qualquer. Tem que fazer parte de um ser
que existe sempre, imutável, eterno, não é? Nunca criado, nunca destruído. Eu não sei se fica claro, ou seja, tem que existir um substrato, uma entidade que dê consistência a essas leis da lógica das quais nós não podemos abdicar e dessas leis matemáticas das quais não podemos abdicar. Sim, e se olharmos, em especial, se olharmos para a lógica, vemos como na visão cristã nós identificamos Deus com o Logos. Existe aqui uma relação ainda mais fundamental, não no sentido de... Acho que não é correto dizermos que Deus cria a lógica, mas a lógica é uma coisa fundamental de Deus. Portanto, que é assim, mas que não poderia ser de outra maneira. E pronto, isto é algo que iremos ver como é que se encaixa estas coisas. Vamos ver em mais detalhe mais à frente, não é? Quando olharmos, quando fizermos episódios mais filosóficos, mas é algo interessante a ter em conta. E a mesma coisa para a matemática. Portanto, matemática... Sim, matemática, geometria, todas as leis matemáticas, no fundo. O que é que o matemático está a fazer? Está a inventar coisas ou está a descobrir um território mental? Está a descobrir a mente de alguém? E está a fazer incursões por esse território? Porque existem, por vezes, pontos surpreendentes, não é? Quando nós estamos a estudar uma área da matemática e de repente encontramos uma ponte para uma área completamente diferente, não é? Não parece nada ser algo inventado, parece realmente algo que se está a descobrir, e quando se está a descobrir surgem surpresas. Como é que é completamente coerente mesmo quando olhas para pontos completamente diferentes? Por exemplo, é engraçado, no outro dia estava a ler aquele artigo, que vamos comentar aí alguns, o artigo do Wigner sobre a importância da matemática para a física e para as outras ciências, e ele contava esta história de como é que quando nós olhamos para a distribuição normal de probabilidades, olhamos para as fórmulas e aparece lá um π. E o que é o π? O π é a razão entre o perímetro de um círculo e o diâmetro, não é? Mas como é que eu estou a olhar para uma coisa que não tem nada a ver, que tem uma coisa a ver com a outra? E aparece lá um π, não é? Porquê? Como é que isto é tudo coerente umas coisas com as outras? E na visão cristã é normal que assim seja, porque estas coisas estão na mente de Deus, e Deus é racional e Deus é coerente. Mas... E estamos a chegar aqui ao nosso último ponto, não é? Que no fundo há o método científico, há a possibilidade sequer de fazer ciência, ao trabalho do cientista, e como acabámos de ver, não é? Como a nossa racionalidade é semelhante à de Deus, e Deus é quem criou tudo o que existe, é normal que nós, criaturas de Deus, sejamos capazes de compreender a criação de Deus e até uma parte, por muito ínfima que seja, de quem Deus é. Por outro lado, também um aspecto importante é que isto tem a ver mais com a moralidade de Deus, se Deus é bom ou se Deus é mau, a ser moralmente neutro. Na verdade, parece que Deus tem que ser bom, fiel, porque se não o fosse, não havia estabilidade no universo, no cosmos, e o cientista precisa de um cosmos estávelzinho, por assim dizer, e fiável, não é? Que não é um cosmos verde na segunda-feira e azul à quarta-feira, não é? E tem que ser um Deus que, na sua fidelidade, mantém o universo, não só para permitir a vida, não é? Seria impossível viver num universo que não fosse coerente e consistente, não é? Seria impossível sair de casa de manhã, não é? Ou sequer levantarmos da cama. Por exemplo, se a lei da gravidade não fosse o que é, nós mal nos conseguiríamos mover, não é? Se existíssemos sequer. Por isso, é importante também este aspecto de Deus, não é? A fidelidade de Deus. E a questão que na visão cristã, judaico-cristã, porque aqui estamos a olhar mesmo para o início, não é? Nós vemos a criação como uma coisa boa. Deus faz a criação e diz isto é bom, não é? E como é bom, é bom estudar. Não é? Portanto, temos um motivo, com base na nossa visão religiosa do mundo, temos um motivo para achar que é bom estudá-lo. Não é? Que é algo que não é assim tão óbvio. E depois ainda há aqui outros pontos que poderemos abordar mais em detalhe, mas é que repara que nós, para fazermos ciência, nós temos que acreditar que o universo é inteligível para nós. Portanto, que a nossa racionalidade enquanto seres limitados é adequada para compreender as leis que regem o universo.
E usaste a palavra acreditar, isto não é? Usaste a palavra acreditar. O cientista tem que acreditar. Tem que acreditar nisso, tem que dar um salto de fé. Não é nada óbvio. Não? Não é, É um não é salto nada de fé. óbvio. É um salto de fé que o cientista tem que fazer. Não é nada óbvio que as leis que regem o mundo sejam conformes à minha maneira de pensar ser humano se eu tiver sido produto do simples acaso de partículas a chocarem umas com as outras. Não é? Enquanto na visão cristã este salto é também direto, porque, como eu estava a explicar há bocado, Deus cria-nos à sua imagem e semelhança com uma racionalidade semelhante à dele e criou o universo com uma racionalidade semelhante à dele também, que por sua vez é semelhante à nossa. Não é? Portanto, e além disso, cria o universo para nós cuidarmos dele. E, portanto, é direto na visão cristã e judaico-cristã que o homem seja capaz de compreender o universo, não é? E eu queria aproveitar agora aqui este momento, estava-te a ouvir, nos últimos minutos, estava aqui a tentar procurar nas minhas notas e acabei por encontrar, acho que está na altura de chamar aqui à barra, um importantíssimo filósofo ateu do século XIX, o Friedrich Nietzsche, porque eu acho que ele, e pega muito bem com há bocado nós falámos também no Descartes, né? Descartes, no fundo, para se livrar desse fantasma do gênio maligno, não é? Que lançaria por terra qualquer hipótese de acreditar no que quer que fosse, não é? Esse gênio maligno seria o ácido corrosivo do ceticismo. O Nietzsche vem em defesa do Descartes. Encontramos no seu caderno, para quem quiser procurar, isto está nos cadernos de Nietzsche, está no caderno 36, no parágrafo 30, ele vem em defesa do Descartes. Ele diz o seguinte: é injusto para com Descartes chamar de frívolo o seu apelo a Deus. Porque diz o Nietzsche, de facto, somente se assumirmos um Deus que é moralmente nosso semelhante, é que a verdade e a busca pela verdade podem ser algo significativo e promissor de sucesso. Deixando Deus de lado, podemos perguntar-nos se ser enganado não é uma das condições da vida. O Nietzsche tem assim umas coisas incríveis, de lucidez e de profundidade incrível. No fundo, Deus acaba por ser o garante da vida intelectual e por isso, mais do que a ciência, é o garante do ser humano, é o garante da racionalidade, é o garante de... Sim, há uns anos alguém me fez esta pergunta: como é que tu consegues ser cientista e ser católico ao mesmo tempo? É o contrário. O que me veio à mente na altura, com base nesta visão que estivemos a expor agora, o que me veio à mente na altura foi que ser cientista e ser ateu filosoficamente acaba por ser um bocadinho como um tipo ser engenheiro informático e não acreditar na eletricidade. Certo. É isso. Ele pode fazer um trabalho extraordinário de engenheiro informático, mas se não acreditar na eletricidade, não acredita na própria coisa que permite que o trabalho dele seja possível. Certo, exatamente. Acaba por ser um bocadinho como isto. É uma ótima analogia. O que garante que aquilo que nós estamos a fazer na ciência tem sentido, portanto, que as leis existem e que nós somos capazes de as descobrir, é precisamente esta visão cristã. É claro, pode haver visões alternativas que tenham... Que tragam coerência, não é? Que tragam não é coerência, fácil, não é fácil. Pode haver visões alternativas que tragam coerência, mas... Boa sorte. Mas a visão materialista e ateia que diz que nós surgimos sem propósito, nós surgimos do acaso, sem propósito, sem a providência para guiar e para garantir nenhuma, que a nossa racionalidade é conforme à da natureza. Nessa visão é muito difícil justificar a empreitada científica. Filosoficamente. Não significa que uma pessoa com essa visão não possa fazer ciência e boa ciência. Acontece, há imensos cientistas extraordinários que são ateus. Mas têm bases filosóficas frágeis, ou até inexistentes. Mas a base filosófica é difícil de são areias movediças. Justificar. Não há uma fundamentação, não há razão Exato. Para esse cientista ateu acreditar que o universo é racional e inteligível. Exato. Já agora, só que um pequeno comentário a este último ponto. Nós acreditamos que Deus existe e é Ele que mantém as leis da natureza em funcionamento. Em cada instante, não é? Quando nós formos ver como é que um cientista cristão interpreta os milagres, nós vamos ver que Deus mantém as leis a funcionar a maior parte do tempo, mas Ele é livre, como legislador, de as suspender temporariamente se assim achar indicado. E por isso não temos contradição. A maneira como...
sim, não temos problema porque quando Deus entende que deve fazer um milagre, suspende temporariamente estas leis, de maneira a fazer aquilo que entende que deve fazer. A passar-nos um sinal. A passar-nos um sinal. E depois volta a pô-las como estavam, e é essa, o mesmo Deus que nos garante que as leis em geral são sempre as mesmas e que nos permite fazer ciência, é aquele que pode temporariamente suspender essas leis se souber que é necessário para o nosso bem. Já agora também aqui uma pequena precisão. Quando nós falamos de leis, e as leis têm tipicamente, leis da natureza, têm uma descrição matemática, o que realmente Deus mantém estáveis são as naturezas que são retratadas pelas leis. No fundo, às vezes por uma questão de discurso, e é muito comum nós falarmos das leis como se elas fossem mais reais do que a natureza. É ao contrário, a natureza é que é real e é estável e é estruturada e ordenada e tem regularidades. E o cientista o que faz é encontrar formas matemáticas para representar essas regularidades que a natureza tem. Por isso, Deus mantém a natureza regular ao longo do tempo, mas se Deus quiser pode suspender essa regularidade para nos dar um recado. Nada de contraditório aí. Aliás, o que tu acabaste de dizer, Gonçalo, dito de uma outra forma, é que o conceito cristão de milagres pressupõe uma criação, um cosmos com leis. Com leis. O conceito de milagres cai por terra se não existirem leis da natureza. Exato. Eu queria talvez, não sei se ainda queres dar mais aqui algum ponto, Gonçalo, mas estamos quase a chegar ao final, não é? Ia fechar aqui concluir um bocadinho, concluir aqui o nosso episódio. Não sei se querias acrescentar alguma coisa antes da conclusão. Não, eu estava já a caminhar a passos largos para a conclusão. Ok, então eu ia só, olhando aqui para a visão geral, nós no fundo vimos o ponto de vista do senso comum. Não sim, é? vamos recapitular, sim. Que coisas é que podemos acreditar, simplesmente com base no senso comum, que nós temos que acreditar para viver no nosso dia-a-dia, que existem leis da lógica universais, que os nossos sentidos são de confiança e que, em geral, é racional confiar nos outros. Vimos isto, depois vimos qual é que é a visão que um cristão tem de Deus e da criação que ele faz, não é? Que é imaterial, omnipotente, racional, muito importante para o episódio de hoje, racional, e que cria o cosmos com uma racionalidade semelhante à dele, e cria também o homem com uma racionalidade semelhante à dele. E depois vimos como é que esta visão de Deus e do mundo que ele criou ilumina os pontos que vimos inicialmente do senso comum. Como é que isto justifica que nós possamos acreditar numa lógica universal? Como é que justifica que os nossos sentidos são confiáveis, etc. Olhando para isto e em comparação com a visão materialista que nós apresentámos no início, a mim parece-me que esta visão que junta o cristianismo com a ciência é melhor do que a visão materialista. Porque, além de preservar a utilidade e a compreensão da ciência, fundamenta filosoficamente o facto de nós a conseguirmos fazer. Não só o facto de conseguirmos fazer ciência, como o facto de podermos confiar nos sentidos e em tudo o resto. Portanto, acaba por, sem nos obrigar a fazer um ato contra-racional, um ato de violência à nossa racionalidade, cria uma visão integrada da realidade que nos dá as estruturas indicadas para nós fazermos ciência e para nós compreendermos o mundo à nossa volta. E Gonçalo, eu acho que nada ilustra melhor o que tu acabaste de dizer como ir aqui buscar mais uma das citações. Eu gosto muito de citações, como vou reparar ao longo deste podcast, mas eu acho que nada ilustra melhor o que tu acabaste de dizer, ou seja, a superioridade da visão cristã para fundamentar a ciência comparado com o materialismo que quer reduzir tudo o que existe à matéria, do que ir buscar uma materialista, uma filósofa canadiana que é uma das líderes da filosofia materialista, que defende uma visão reducionista da realidade, em que apenas a matéria existe, a Patricia Churchland, e ela, no final dos anos 80, num livro sobre neurociência, sobre epistemologia
O livro chama-se Epistemology in the Age of Neuroscience e tem aqui uma citação que eu acho que é extraordinária. Eu acho que a citação chega a ser irónica, porque será que a própria depois não lê o que escreve quando acaba de ler? Ela diz o seguinte, ela está a falar sobre o sistema nervoso, está a falar sobre neurociência e diz: resumido ao essencial, um sistema nervoso permite que o organismo tenha sucesso na alimentação, na fuga, na luta e na reprodução. Diz ela que a principal tarefa do sistema nervoso é colocar as partes do corpo onde devem estar para que o organismo possa sobreviver. Na medida em que as representações neuronais ou mentais servem para essa função, são boas. Acertar as coisas no espaço e no tempo é um fator importante para os sistemas nervosos. Melhorias no controle sensório-motor dão vantagens evolutivas. Se houver um estilo mais sofisticado de representação, portanto, representação neuronal mental, diz ela, é vantajoso, mas desde que seja voltado para o modo de vida do organismo e aumente as suas hipóteses de sobrevivência. E depois ela diz, a verdade, seja lá o que isso for, definitivamente fica para o último lugar. Ou seja, isto é extraordinário. Ela acaba de escrever, no fundo, que para o objetivo de reprodução do organismo, ela está certíssima. A verdade, seja lá o que isso for, fica para o último lugar. Mas como é que esta senhora defende que a realidade é apenas matéria? Porque ela, no fundo, acaba de chegar à conclusão que a sua maneira de ver o organismo e a sobrevivência reprodutiva do organismo mina, se for verdade que só existe a matéria e que somos apenas máquinas biológicas para sobreviver, não é? A conclusão dela é brilhante. A verdade, seja lá o que isso for, fica para o último lugar. Então, e o próprio livro que ela escreveu? A verdade desse livro, Senhora Patricia Churchland. O problema é esse. Pois, exatamente. O que acontece à verdade do seu livro? Fica para o último lugar? É que destrói os instrumentos que nós utilizamos. Claro. Para defender essa conclusão. Isto é extraordinário. Eu acho extraordinário. E isto é algo que muitas vezes acontece e nós temos sempre que ter atenção. Se nós chegamos a uma conclusão que diz que nós não existimos ou que os métodos que nós utilizamos para chegar a essa conclusão não são válidos, então nós não podemos aceitar essa conclusão. Fizemos um erro, algures. A ironia, Gonçalo, de um intelectual que dedica a sua vida, a sua carreira académica, ao objetivo de provar algo que destrói a capacidade de qualquer raciocínio e de qualquer intelecto e de qualquer atividade intelectual. É realmente notório. Ironia. Sim. Mas pronto, eu acho que terminamos aqui com vamos terminar em beleza. Vamos com a citação do grande... Vamos buscar o Isaac Newton. O Isaac Newton. Isaac Newton. Eu acho que sim, temos que acabar com um dos pais da ciência moderna, que era... Para quem fez a faculdade comigo, sabe que eu estava sempre a dizer que o Newton é o maior. E com justiça, não é? E o seu livro Os Princípios e a Matemática, que no fundo é a primeira grande obra de física moderna, no fundo, são talvez o livro mais importante de toda a ciência. Estes rankings por vezes são sempre discutíveis, mas se ele não for mais importante... Exato, ranking, é discutível o ranking, mas é das obras mais importantes, não é? De Isaac Newton. E na segunda edição dos Principia, o Isaac Newton introduziu uma espécie de um pós-fácio, de uma conclusão, que se chama o Scholium Generale, e é daí que vamos ler esta citação. O Isaac Newton tem linhas extraordinárias de teologia cristã, um pensador cristão de primeira água. E esta passagem é muito interessante porque mostra como o Isaac Newton via o universo. Então, passemos a citá-lo. Este belíssimo sistema de Sol, planetas e cometas, só poderia proceder do conselho e domínio de um ser inteligente. Se as estrelas fixas são os centros de outros sistemas semelhantes, e sabemos que isto é verdade, já agora este parênteses, sendo formados pelo mesmo conselho sábio, devem estar, esses outros sistemas, não é? Todos sujeitos ao domínio do mesmo Uno, do mesmo ser Uno. Este ser governa todas as coisas, não como a alma do mundo, a preocupação do Newton de distinguir Deus do mundo, não como a alma do mundo, mas como o Senhor sobre tudo. E por causa do seu domínio, Deus costuma ser chamado de Senhor Deus Pantocrator. Vai buscar aqui esta palavra do grego, que quer dizer todo-poderoso, não é? Pantos, tudo, não é? Krator, poder, todo-poderoso, Pantocrator. Ou governante universal. Por isso esta é a visão
que Isaac Newton tem acerca de Deus e é a visão que é partilhada por muitos sábios cristãos ao longo dos séculos, até aos dias de hoje. Ele aqui fala, aquilo que ele entende por estrelas fixas é na visão da época, não é? Que no fundo são as outras estrelas, além do Sol, que na altura se julgava estarem fixas. Mas repara como o que lhe justifica, aquilo que para ele justifica as leis que ele observa localmente é este ser que ele chama o Senhor Deus Todo-Poderoso, Pantocrator. É isso que o leva a ter esta fé de que se existem outros sistemas semelhantes nessas estrelas longínquas, são regidas pelas mesmas leis. Que é o mesmo conselho sábio, as mesmas leis. Sim. Nos outros cantos do universo, a física é a mesma. Até nós acreditamos nisto e, em boa verdade, isto é um postulado. É um postulado a priori que nós temos que assumir. As leis da física aqui são iguais às leis da física na outra ponta do universo e são iguais hoje àquilo que eram no início e que vai ser no final. Portanto, só fazemos por fé. Só fazemos por fé, porque não está demonstrado. É um ato de fé do cientista que não... É um ato religioso. A verdade é que ele não consegue fazer nada se não assumir isto. Sim, é um ato religioso. Mesmo para o cientista que é ateu. É um ato de confiança na razoabilidade e na universalidade das leis da natureza. Eu acho que, Gonçalo... Sim, e a verdade é que nós podemos dizer, ok, eu não sei porque é que isso é assim, eu tenho que assumir isso para trabalhar, vou assumir isso e seguir em frente e trabalhar e pronto. Mas é um bocadinho parar de fazer perguntas quando se chega à parte... mais interessante. Quando se está a chegar ao fundo da questão. No fundamento da realidade, o que é que vamos encontrar? Matéria irracional ou vamos encontrar uma inteligência racional? No fundo, o que é mais simples de explicar? É mais simples de explicar que no princípio era o verbo inteligente e depois nós estamos aqui como consequência dessa inteligência e temos o corpo sofisticado que temos e a biologia sofisticada que nos rege? Ou é mais fácil acreditar que no princípio era a matéria irracional e depois sabe-se lá como apareceu a inteligência? No fundo é só uma questão do que é mais simples de explicar. E que essa inteligência é adequada para estudar a matéria. Exatamente, não é só isso. Não é só isso, é que nós, por choques aleatórios de partículas, aparecemos e criamos cadeias de raciocínio que são correspondentes àquelas que explicam o movimento do resto da matéria. Sim, é incrível. É incrível. Porque é que há essa coincidência? É quase um ato de fé maior do que o outro, não é? Do que existir um ser racional que cria tudo e que justifica. Eu acho que os principais obstáculos, parece a mim, para se rejeitar o conceito de Deus, tem a ver com ter-se um conceito errado de Deus. Eu estou convencido disso. Sim, que a maior parte das pessoas não aceitam esta visão teísta, esta visão cristã, porque têm um conceito de Deus que lhes parece não científico. E eu acho que isso é que é o principal problema. E nós, ao longo deste podcast, vamos fazer um grande esforço para tentar transmitir com o rigor que fomos capazes um conceito adulto de Deus e não um conceito, por vezes, infantil de Deus, que é o que circula na boca do povo, como se diz, na opinião comum. E é preciso uma defesa erudita e rigorosa do que é que os cristãos entendem por Deus. Porque eu acho que se as pessoas conseguirem pouco e pouco entrar neste conceito mais rigoroso de Deus, as objeções e os obstáculos desaparecem. Sem dúvida. Hoje só demos aqui um lamiré, não é? Mas teremos episódios no futuro em que vamos abordar isto com mais detalhe e ver como é que surgem estes conceitos, estas características que nós dissemos que Deus tinha e como é que do ponto de vista filosófico se justificam. Sim, eu aproveitava para quem nos ouviu até agora com atenção que devíamos terminar com o aviso que tu fizeste ao início, Gonçalo, que este episódio é um episódio sobretudo mais descritivo, de expor e de descrever aquilo no qual um cristão acredita, um cristão que respeita ao mesmo tempo o cristianismo e Deus e a ciência, e não uma defesa rigorosa do que hoje descrevemos. Para isso cá estaremos para fazer mais episódios. Saltámos aqui muitos passos, mas sim. Sim. No fundo foi um bocadinho
a ideia deste episódio era criar a visão global que depois será explicada com mais cujos detalhes depois vamos ver nos próximos episódios. Pronto. Ficamos por aqui por hoje, não é? Por hoje ficamos por aqui com o nosso amigo Isaac Newton e a sua citação dos princípios, não é? Ficamos em boa companhia com Isaac Newton e esperemos que tenham gostado deste episódio. Bom, fiquem bem e até à próxima. Obrigado Bernardo, foi um gosto. Como sempre, um abraço. E foi o final de mais um episódio. Nesta conversa, vimos como a visão cristã contrasta com a materialista e, a nosso ver, é mais adequada para explicar o ser humano e fundamentar o trabalho da ciência. Com isto, tentámos mostrar uma visão global que irá enquadrar os temas dos próximos episódios. E vocês? Gostávamos de ouvir a vossa opinião. Católicos ou não, como é que encaixam os problemas que estivemos a falar neste episódio e no último na vossa visão do mundo? Não deixem de partilhar connosco nos comentários, porque é algo que também nos ajuda a divulgar este podcast. Não se esqueçam de pôr gosto, partilhar e seguir-nos nas redes sociais ou nas plataformas onde nos costumam acompanhar. Tentaremos ter o feedback em conta nos episódios futuros. Voltaremos em breve com novos temas, sempre a mostrar a harmonia entre estas duas visões do mundo. Até lá, um abraço e fiquem bem.